Oi, Raquel, boa noite. Raquel Avalion, muito bem. Vamos dar uma acenada aqui para Raquel. Oi, Carolina, seja bem-vinda. Gente, que bacana que vocês estão aí numa sexta-feira à noite, né? Vindo para assistir a gente aqui nessas lives. Boa noite, Raquel. Ô, Dona Isabel, também seja bem-vinda. O assunto hoje vai ser bem legal. Ó, Maria Tereza também, seja bem-vinda, Maria Tereza. Vou fazer um teste aqui antes que eu esqueça. Fala, Andrés, tudo bem? Ô, Dona Isabel, tudo bem com a senhora? Grandes expectativas para hoje, de todos nós. O nosso convidado de hoje é um cara show. Espero que a música esteja aí a contento. Como é que estão os negócios aí, Andrés? Muita venda aí na região sul? É isso aí. Bacana, né? Eu tô dando uma olhada aqui nas minhas coisas pra gente... Daqui a pouco a gente vai chamar o homem. Ó, até os 10 pastéis tá aí hoje, ó. Bacana, hein? Peça o seu pastel lá pelo 10 pastéis do Jockey Plaza. Fazer um merchan agora pro pessoal aí também. Muito bacana, ó. Entra em contato lá, 10 pastéis Jockey Plaza. O seu pastel. Fala, Paulino. Ô, Paulino, precisamos fazer uma janta de novo, hein? O mercado tá voltando ao normal mesmo. E acho que tá para todo mundo, sabia? Tava falando com o pessoal hoje de manhã. Oi, Elisama, tudo bem? E todo mundo tá falando que o mercado tá reagindo, tá voltando. A gente também tá com umas expectativas boas aí. Eu acho que vai mudar, né? A gente trabalha para isso, né, Andrés? Gostou da música de ontem, Paulino? Eu tava vendo você já meio que dançando aí do outro lado. Fala, Constantino. Constantino não, Noel, seja bem-vindo aí. Tô até mudando os nomes, ainda nem bebi, hein? Na sexta-feira nem bebi ainda. Fala, Derlan. Dona Jorge, CEO lá da Incom. Bacana. Ei, Paulino, tudo certo por aí? E lá o Jameson também, lá de Pernambuco, seja bem-vindo aí, Jameson. O Jameson também é corretor, é avaliador, dá cursos também. Cara bem antenado aí nas coisas. Yara, seja bem-vinda, Yara. Tá dançando aí, Paulino? Vamos ver quem mais. A Glória também seja bem-vinda. Coelho. Vamos ver. O Andrés conhece o Jameson, Andrés? O cara é fera aí, tá fazendo umas lives bem legal também. Quero ver se trago ele para falar com a gente. Ele e outras pessoas aí que falam da avaliação imobiliária, né? Mas ele é fera lá em Pernambuco. E hoje o papo vai ser bom. O cara manja, hein? Ele é engenheiro de geologia, corretor de imóveis. O cadastro dele no KNAI é o 231, imagina? Não, 235. Eu pensava que o meu era 563, imagina? Ele também faz parte do IBAP, é perito avaliador, ele é professor de avaliações. Eu já fiz 2 cursos com ele. O primeiro curso, e daí fez um outro de aperfeiçoamento. Muito legal, muito rico os cursos do professor. Enfim, o cara já fez mais de 1000 avaliações judiciais no Brasil inteiro. Querem um cara melhor do que esse para conversar com a gente hoje? Papel e caneta na mão. Vendo? Papel e caneta na mão, porque hoje ele vai ensinar muita coisa pra gente aí. E vocês fiquem à vontade para perguntar aí quando vocês acharem ideal. A agência aí, Basitag, também a Tatiana. Parabéns pela live de hoje, hein, Tatiana? Aprendi os segredos lá. Minha média foi 75, hein? Também já fez com ele, Paulino?
Bacana. Vamos aqui, Diniz, vamos aqui então mandar, vamos visualizar, vamos chamar ele, né? Aproveita mais isso ainda. O Leonardo aí também do Rio de Janeiro. Muita gente bacana aí. Pessoal do interior do Paraná. Opa! Tá aí o homem. Qual é o imóvel? Fala aí, Paulo. Seja bem-vindo, professor Diniz. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, a vir participar desse bate-papo com a gente aqui, muito, muito bacana, muita gente aí entrando, alguns ex-alunos seus que já fizeram um curso, assim como eu, né? Já fiz 2 cursos com o senhor aí. E muito obrigado por aceitar esse convite. Prazer é meu. Tá. Vamos. Acho que caiu a... Vamos chamar ele de novo. Opa, voltou. Tá meio que travando aí a sua internet, professor Diniz. Opa, agora parece que vai. Vamos ver aí, ó. A Yara já fez 3 cursos. Ó. Carlos, vamos ver. Todos com o professor Diniz aí também. Quem mais fez aí? O Luiz Gustavo. Vamos lá. Vamos lá. Seja bem-vindo a você também. Andres. Vamos lá, professor. Tá travando aqui. Acho que a gente vai... Opa, voltou. Deu certo agora, professor? Eu estou te vendo bem, escutando bem. Ela deu meio que uma travadinha aí, mas agora voltou. Acho que agora a coisa anda. Seja bem-vindo aí, obrigado por aceitar o nosso convite, né? É sempre bom ter gente com a bagagem do senhor aí para falar sobre aquele assunto que a gente mais gosta, que é a avaliação imobiliária. Eu que comecei lá nos idos, um dos primeiros cursos que o senhor fez aqui em Curitiba, e também já logo depois daquele curso, já peguei um trabalho e você me ajudou muito naquele momento e vem sempre ajudando quando a gente está precisando, algum auxílio, alguma ajuda, você sempre está aí para nos apoiar. E isso é muito importante, né? Dentro do nosso mercado, né, professor? É importante, Paulo. Eu agradeço o convite para participar dessa tua live. E quando tu me convidou, eu conversei com algumas pessoas, eles disseram assim: ô Diniz, o Paulo está fazendo uma semana de live sobre avaliação. E eu pensei assim, eu vou fazer na sexta-feira, não vou falar nada, porque vai falar o Castegnaro, vai falar o Marcelo, o Paulo, né? Ainda mais que o Paulo gosta de falar, daí você assim, não, mas tu não sabe a maior, o que é? O Paulo está fazendo 1 mês de live, eu digo, eu não acredito, 1 mês de live, mas o cara gosta de falar. Aí eu disse assim, eu vou dar uma zapiada. Aí eu vi a live do João Teodoro. O João Teodoro, que é um cara prolixo, gosta de falar, ele ficou quieto. Tu sabia mais do início da vida do João Teodoro do que ele mesmo. Tu falou pra ele, deixou ele quieto, ele não tinha que falar. Aí depois o Barcelos, aí o Barcelos ia falar, tu falava tudo de avaliação e disse assim, não é, Barcelos? Aí o Barcelos, com aquela elegância dele, não, sim, Paulo, sim, eu ratifico o que tu tá falando. Aí eu disse, nossa senhora, o Paulo gosta mesmo de falar. Aí veio o Castegnaro ontem, né? O Castegnaro, não, aí o italianão pegou e botou o Paulo no lugar. Disse, não, Paulo, quem vai falar sou eu agora. Pô, então tá legal, né? Mas tudo bem, tudo bem. E hoje a gente reservou o melhor da semana para você, para fechar com chave. Mas não tem mais nada para falar de avaliação. E eu não quero falar nada hoje eu só vou ficar quieto, não vou falar nada. Mas é sempre bom encontrar vocês, sempre com esse bom humor, né? A gente já se encontrou em cursos, em congressos, até no aeroporto a gente já se encontrou uma vez, né? E é sempre divertido e é muito bacana isso, né? Você me tirou o fôlego agora aqui, rapaz. Não, mas é assim mesmo. Fala, Paulo. Né, antes de tudo, e também já agradecendo aqui, não só a esse convite, né, a sua presença aqui, mas também em nome de vários colegas. Ontem o Castegnaro colocou muito bem, e eu venho colocar agora e fazer isso pessoalmente para você, né? Aquela tese, né, que originou lá a resolução 1066, né? Como é que foi essa história, professor? Pode dar uma breve, você que iniciou e participou, né?
dentro dessa história, né? Você faz parte dessa história da avaliação hoje, né? Essa questão dá um livro, dá uma semana de live, mas vamos tentar resumir assim, mais ou menos. São 4 profissionais do Brasil habilitados em lei a fazer avaliação de imóveis: engenheiros, arquitetos, corretores e oficiais de justiça. Os engenheiros foram os primeiros, em 1966. A lei que habilita os engenheiros arquitetos é de 1966. Os corretores, quando saiu a nossa segunda lei, a lei de 1978, o artigo 3º, nos habilita a realizar avaliações judiciais e extrajudiciais. E os corretores começaram a fazer avaliações judiciais e extrajudiciais em todo o Brasil, a partir de 1978. E por uma questão de corporativismo, em outras palavras, grana, os engenheiros arquitetos contestaram essa atuação do corretor como avaliador, como uma reserva de mercado, como um corporativismo. E na época, um dos corretores mais antigos de Santa Catarina, que foi presidente do CRES por 2 vezes e ainda está nativo, Wilson Carvalho de Almeida, defendeu isso ferrenhamente e foi até o Superior Tribunal Federal, certo? Superior Tribunal de Justiça também, defendendo os corretores de imóveis, e teve êxito nas suas ações. E a partir do momento que ele teve êxito e levou as avaliações para São Paulo, para Minas Gerais, para todo o Brasil, o Wilson foi a pessoa que iniciou esse processo todo no Brasil, teve sucesso. E eu fiquei sabendo que haveria um Congresso Nacional de Corretores de Imóvel, CONASE, que o CONASE e o Embrace são os 2 maiores eventos da nossa categoria. Haveria um Congresso Nacional de Corretores de Imóvel em 2004, em Natal. E em todo CONASE, é permitido a qualquer corretor que entenda que tem um assunto de importância para a categoria apresentar tese, apresentar estudos. Há uma comissão de tese que analisa essas teses, esses estudos, e se achar pertinente, pede que o autor defenda a sua tese durante o congresso. E eu entendia de que o corretor de imóveis, por lei, era um perito avaliador. Havia feito um curso de especialização em avaliação, pela formação de engenharia e de geologia que eu tenho, era coordenador do curso técnico de transações imobiliárias do SENAC do Rio Grande do Sul, e entendia que o corretor poderia avaliar. Mandei essa tese para lá, e quem estava na comissão de tese, que eu não o conhecia, era o presidente Castegnaro. Muito bem. A comissão de tese assim: Diniz, a tua tese foi aprovada, vem a Natal e defende a tua tese. Eu fui a Natal, defendi a minha tese, foi aprovada por unanimidade em 2004, e foi para o COFES, para o Conselho Federal, baixar, normatizar uma resolução nesse sentido. Porque os engenheiros têm uma resolução que diz que a avaliação é privativa deles. Mas nós temos uma lei, e uma resolução não pode ser superior a uma lei. Então foi esse aspecto que eu embasei a minha tese, e ela foi aprovada. Em 2005, como disse o Castegnaro, nós renovamos essa tese num congresso em Camboriú, e foi novamente aprovado. E nesse congresso, inclusive, estava o João Teodoro, estava o Carlos Alberto Schmidt Azevedo, que era presidente da FENASSE, e o João Teodoro e o Carlos Alberto chegaram num acordo, e em 2006, no congresso em Foz do Iguaçu, que tu participou, o Castegnaro participou também, essa tese foi apresentada a toda a categoria profissional e foi baixada a resolução 957, a primeira resolução que regulamentava a atividade do corretor de imóveis como perito avaliador. Só que essa resolução 957 ela foi contestada por corretores do interior do estado de São Paulo. Por quê? Porque ela obrigava a todo corretor que quisesse realizar a avaliação se inscrever no CNAE. E a lei diz que qualquer corretor, independente de estar no CNAE ou não, pode realizar a avaliação. E para se inscrever no CNAE tem que pagar uma taxa. E os corretores alegavam que era uma bitributação, com razão. Então o que o COFES fez? Revogou a resolução 957 e publicou a resolução 1066, que está em vigência até hoje. Então eu sou o autor dessa tese que iniciou todo esse processo e permitiu que hoje, como disse o Castegnaro, ontem, 30.500 corretores de imóveis façam a avaliação no Brasil. Então, esse mérito eu tenho, e isso é uma satisfação muito grande, porque permitiu uma outra forma
de remuneração à categoria profissional. É isso aí. Eu sempre digo, criou mais um nicho de mercado, né? Porque é isso que está acontecendo no mercado hoje, né? Os corretores eles estão se especializando em determinadas áreas, né? E na área da avaliação, graças a você, a sua tese, a gente agora tem mais um campo para trabalhar, né? Tanto nas avaliações como nas perícias judiciais, né, professor? Isso, o corretor, ele tem um universo muito grande para trabalhar com avaliações. Ele pode trabalhar nas avaliações judiciais, ou seja, ele trabalha como perito do juízo ou assistente técnico de uma das partes. E nas avaliações extrajudiciais, ele trabalha em todos os setores, trabalha para bancos, trabalha para consórcio, trabalha para seguradora, trabalha com avaliação patrimonial, trabalha para financiamento bancário, trabalha em várias áreas, no setor de prefeitura, avaliação de patrimônio, ou seja, é muito amplo a área. E, como disse ontem o Castignaro, também é rentável, muito rentável, essa área de avaliações. Tem colegas hoje que vivem exclusivamente de avaliações. O Castignaro é um exemplo, quase 90% do que vai no escritório dele é oriundo, proveniente de avaliações. A Silmara, que é minha parceira, que é aí de Curitiba, que é uma corretora, uma perita fantástica, trabalha hoje muito com avaliações, se dedicando, estudando, divulgando avaliações. A própria Avalion é resultado disso, como tem outras empresas todas no Brasil, de corretores, de engenheiros que trabalham com avaliação. Então, é um campo muito, muito, muito gratificante. A gente tem visto aí, a Silmara também é uma guerreira, né? Ela como mulher e avaliadora, né? Que é a bandeira que ela levanta, né? É muito bacana também e sempre aí em prol de uma categoria, né? Que queira ou não, somos corretores e alguns são avaliadores, né? Que o cara está mais focado nesse caminho, né? Nessa linha. Eu tive a oportunidade de participar no teu escritório, numa reunião que vocês fazem aí dos avaliadores de Curitiba. A Silmara foi comigo, estava o Elvis, estava outras pessoas que trabalham, e o Paraná tem vários avaliadores que trabalham, que vivem de avaliação e que são hoje referenciais no Brasil inteiro nesse trabalho que fazem aí no Paraná. É, sem dúvida nenhuma, um exemplo de trabalho realizado por avaliadores de imóveis. Esse grupo que a gente instaurou na época era para quê? Para a gente entender ainda melhor, né, estudar as avaliações, entender como cada um fazia as avaliações e trocar todas essas informações, né? Porque é dessa forma que essa categoria ou esse pensamento de avaliação se torna cada vez mais forte e mais perfeito, né? Não que vai ser 100% perfeito, mas a gente está buscando isso, né? A excelência no trabalho da gente, né? O aprimoramento é constante, deve ser constante, né? Eu acho isso extremamente importante. E observando ontem a conversa que tu estava tendo com o Castignaro, eu vi que tu, no momento, perguntou para ele, mas, presidente, nós somos peritos ou nós somos avaliadores? É que uma opção ela complementa a outra. O perito, né, do latim peritus, significa o que sabe por experiência, o que tem expertise, por isso que falam muito, colocam no laudo, queira o expert se manifestar. Então, ele vem do latim, né? Na área judiciária, é aquele que possui especialização em determinado conhecimento que foi indicado pelo juiz. Então, nós, perito, fizemos avaliação para o juiz. Nós só temos o conhecimento da avaliação. Então, nós somos peritos avaliadores judiciais. É esta a designação de quem trabalha na justiça ou quem trabalha com avaliação. É o profissional que tem o conhecimento da avaliação. Então, nós somos peritos avaliadores. Muito bem. Professor, me diga uma coisa, a gente está falando sobre as avaliações, sobre toda essa história da avaliação.
Agora, qual é o futuro das avaliações imobiliárias e do avaliador, né, do perito avaliador? Qual é esse futuro, né? A gente está vendo aí muito a possibilidade de começar a fazer avaliações para bancos. Você mesmo aqui já mencionou outras formas de avaliar. Então, isso aí existe e é um futuro. E eu pergunto isso tendo em vista aí o corretor mais jovem que está entrando nesse mercado, que está sempre nas dúvidas sobre a avaliação, né? Eu sou perito, sou avaliador, como é que eu faço isso? Como é que eu vou entrar e ter esse contato com o juiz? Então, é um mercado novo até mesmo para nós, por mais que ele tenha já alguns anos, mas para o novo, né? Para o jovem. O que ele tem a esperar desse mercado, caso ele queira adentrar no mercado somente da avaliação imobiliária? Para ele entrar no mercado de avaliação imobiliária, no primeiro momento, é recomendável que ele estude bastante, que ele se forme. Eu já disse que todo corretor de imóveis é um perito avaliador, mas a minha recomendação é que ele se inscreva no CNAE, ele faça um curso que permita ele se inscrever no CNAE, que é o Cadastro Nacional dos Avaliadores Imobiliários. Estude muito, tenha o conhecimento da norma brasileira avaliatória NBR 14653, pelo menos nas suas 4 versões, a parte 1, 2, 3 e 4, certo? A parte 1, procedimentos gerais, a parte 2, imóveis urbanos, a parte 3, imóveis rurais, a parte 4, empreendimentos. Conheça a norma brasileira avaliatória e depois se dedique, começa a trabalhar. Nas avaliações judiciais, eu aconselho primeiro que ele se inscreva no tribunal. No Paraná, ele vai ter que se inscrever no CAJU, né, que é o Cadastro dos Auxiliares Judiciais, e nos outros estados se inscrever nos tribunais de justiça e ir nas varas, entregar o seu currículo, pedir para falar com o juiz, se colocar à disposição, né? Muitos estão se oferecendo ao juiz para realizar 1, 2, 3, 4 avaliações judiciárias gratuitas, para que o juiz conheça o trabalho dele e depois, pegando a confiança dele, indique ele para fazer outros trabalhos. Há vários colegas que estão utilizando esse processo para serem intimados, nomeados a realizarem avaliações, e tem dado ótimo resultado. Tem milhões de processos no Brasil parados por falta de avaliadores, principalmente processos de AJG, de assistência judiciária gratuita. Então, esse é o procedimento, e trabalhar, fazer parceria, se não souber, faça parceria, todos estão abertos à parceria. Os colegas que eu trabalho, que trabalham em curso, sabem que eu estou aberto, que o Castagnário, tudo está aberto, a Silmar, a gente faz parceria com todos. Esse é o objetivo das avaliações. Nós mesmos já fizemos tentamos, né, ver se a gente fazia algumas parcerias, claro que tudo dentro de uma possibilidade de cada um das suas agendas, né? E é importante isso. Eu sempre falo assim, o importante é você, quando recebe aquela ligação ou quando a pessoa te procura, no caso de uma avaliação, independente da qual seja, é que você entenda quem é a pessoa que está do outro lado, né? Qual é a necessidade dele. Faça uma pesquisa bem elaborada, porque vou pegar um trabalho de avaliação para fazer, eu preciso saber qual é a finalidade dessa avaliação, o tipo do imóvel, até para eu saber qual é a dificuldade do trabalho, como eu vou cobrar esses honorários, né, que eu acho também a grande dificuldade da maioria dos corretores quando vão fazer uma avaliação, quer seja ela extra ou não judicial. São vários os caminhos e a atenção que a gente tem que ter em tudo isso, né, professor? A atenção é fundamental, né? Por exemplo, eu e todos que estão cadastrados no CNAE recebo por semana, no mínimo, umas 3 ofertas de venda de programas de avaliação. E ontem eu vi vocês falando em inferência estatística. Muito bem. Aí vocês, não, a inferência deixa para lá, não vai dar tempo, então vamos lá. Muitos. Foi uma pergunta que o rapaz fez. Isso mesmo. Mas assim, não. Só para esclarecer. É que muitos advogados, assistentes técnicos e engenheiros, principalmente da Copel, eles pedem que a avaliação seja por tratamento de inferência estatística. E dizem que inferência estatística é um método, só que inferência estatística não é método, é um programa
que só funciona com um grande número de amostras. E dizem, com muita falsidade, que a norma obriga a fazer o tratamento por inferência. É mentira. Ela recomenda. Pode ser feito por qualquer tratamento matemático, que é o que nós fizemos. Então, se a pessoa não estuda a norma, não sabe, ela fica refém disso. Eu não acredito em inferência estatística, não acredito em programas. A minha avaliação, entendo que tem que ir ao imóvel, tem que visitar o imóvel, tem que sentir, como eu digo, o cheiro do imóvel, conversar com o vizinho, conversar com todos, porque hoje nós temos pessoas avaliando em casa, sentado em casa, no ar-condicionado, avaliando aí pelo Google Earth. Nossa, é muito arriscado, porque quando tu faz um laudo de avaliação, tu coloca o teu nome, o número do CRES, o número do CNAE, e tu responde aquilo judicial, técnica e criminal pelo que tu está fazendo. A questão é muito complexa, não é assim, certo? Então, vá ao imóvel, transpire, que terá resultado. Eu sempre digo para as pessoas, né, essa coisa da inferência ela é complicada, porque você não sabe as fórmulas que são utilizadas e muitas vezes quando você vai falar com o proprietário na hora da entrega desse trabalho, ele vai fazer as perguntas para você e daí você não vai saber responder porque você não entende daquilo. O nosso método é o método comparativo direto de dados. A gente tem que fazer baseado nesse método e não fugir disso, né, professor? A recomendação sempre, é o método mais utilizado no mundo todo, se chama método comparativo de dados de mercado. Eu, como engenheiro, eu já fiz 2 cursos de inferência estatística. Eu sei utilizar inferência estatística, sei aplicar. O Excel, ele te dá tudo. Bill Gates até afirmou. O que eu criei mais próximo de Deus é o Excel. Ele dá todos os gráficos, como tu falou, ele dá o formulismo, ele dá tudo. E aí, quando o juiz se depara com aquilo, é fantástico, é magnífico, mas ele não sabe de onde está saindo aquele valor. A gente não pode subestimar a inteligência do juiz, porque o juiz é uma pessoa bem preparada, né? Com exceção, vamos dizer, do TOEFL, que fez 2 concursos e não passou para ser, mas hoje é ministro, mas aí é indicação. Mas a gente não pode subestimar a inteligência de um juiz. E quando ele vê o nosso processo, que ele vê ali B mais A, bem didaticamente, da onde sai o valor, eles dão preferência para esse método que nós temos. Por isso que os corretores, os laudos dos corretores, estão cada vez mais sendo aceitos. Outra questão que o Marcelo falou, e que é bom comentar com os colegas, que foi uma pergunta, diz assim, professor, eu faço parecer PETAN, como está na resolução, ou faço laudo? Nós, quando fizemos a resolução, e quem fez a resolução, fui eu e o Barcelos, que fizemos a minuta da resolução em Brasília, nós fizemos junto a essa resolução, a 957, que depois virou a 1066, nós colocamos parecer técnico, porque o Código do Consumidor falava em parecer, e nós não queríamos ter contestações dos engenheiros, dos arquitetos. Então, para não haver contestação, nós botamos parecer. Mas o corretor é o quê? É um técnico. Qual é o curso que habilita o corretor a se registrar? É o TTI, é Técnico de Transações Imobiliárias. Então, nós emitimos o quê? Laudos técnicos de avaliação mercadológica. A minha recomendação é esse, nós somos técnicos. Até o artigo 156 do novo Código de Processo Civil diz assim, ó, o juiz deverá nomear o perito com conhecimento técnico. Primeira exigência. Então, caiu como uma luva para nós, que somos técnicos em transações imobiliárias. Isso é muito bom mesmo. E é bom a gente ir cada vez mais estudando, porque a avaliação ela não é só o curso, né? Todo dia é um novo dia, você tem que procurar informação, tem que chamar o teu amigo que também é avaliador ou aquele que é mais experiente, conversar com ele, porque o mercado, assim, ele é muito dinâmico e ele é feito de pessoas. Então, a gente tem que se comunicar um com o outro e tentar entender cada vez mais esse mercado. Assim como o professor falou, quer fazer no judiciário? Tente pegar um trabalho como um assistente. Você plantando ali grãozinho por grãozinho para você lá na frente começar a colher todo esse trabalho que você vem fazendo. O Jarbas está dizendo assim, estou começando a atuar mais com avaliação e estudando mais sobre essa área. Muito importante para a área imobiliária.
Eu digo que o calcanhar de Aquiles da indústria imobiliária é a avaliação, é a falta de bons profissionais que avaliem de forma correta os imóveis, né? Quanto mais você estuda, mais você vai aprendendo e mais dentro do próprio método você começa a achar formas de avaliar e chegar a um valor mais justo, né, professor? Sim, é fundamental em qualquer intermediação imobiliária. Eu costumo dizer que toda excelente intermediação imobiliária começa com uma ótima avaliação. E nós temos que entender o que está acontecendo nesse mercado, né? Porque hoje, na situação de hoje que nós estamos, se alguém disser assim que está entendendo tudo que está acontecendo, ela não está prestando atenção. Esse é o fundamento. Não está prestando atenção, né? Então, ela tem que entender. E a pergunta que eu mais ouço, Diniz, o mercado vai mudar, o corretor vai mudar? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vai se adaptar com alguma questão, alguma ferramenta tecnológica, mas não vai mudar nada. Nós, corretores, já passamos por muitas situações e não mudou, continuou o mesmo. Não. Nós já passamos pelo fim do BNH, nós já passamos pela quebra da Encol, quebra das outras empresas, nós passamos por mudança de moeda, todo mundo ficou com R$50 no banco, não tinha dinheiro para comprar imóvel, não tinha nada, e nós sobrevivemos. Né? Nós passamos por uma série de situações em que não mudou, nós nos adaptamos, e o corretor de imóveis tem uma capacidade muito grande de adaptação. E outra questão que nós temos que fazer é entender o mercado vai mudar. Aí nós temos que pensar assim, o tamanho do Brasil, o Brasil é continental. O mercado de São Paulo e do Rio, principalmente São Paulo, não é o mesmo mercado de Curitiba, não é o mesmo mercado de Marmeleiro, não é o mesmo mercado do Toledo, é diferente. O corretor também é diferente. Em São Paulo, hoje, as construtoras estão sendo chamadas de plataformas digitais de moradia sob demanda. Mudou o nome, tu não compra mais um imóvel. Tu faz um leasing do imóvel que tu pode mudar, trocar, comprar. Tu não aluga mais um imóvel. Hoje tem a House, que tu faz um contrato de imóvel sob demanda, que eles falam, que tu pode alugar hoje em Curitiba, um é transferido, em menos de 10 minutos, sem nenhuma garantia, sem nada, tu já aluga um imóvel em São Paulo para onde tu vai. Então, a coisa é muito rápida, os termos são todos em inglês, né? Então, é place, é leads, é imóvel, é on demand, é main set, é home station, né? O que um corretor lá de Marmeleiro, de Chopinzinho, vai saber disso? Não tem que saber nada disso, né? E nós temos imobiliárias só pegando de São Paulo para baixo, pegando aí São Paulo e a região sul. Por exemplo, Adelino Alves em São Paulo, 117 anos de imobiliária, está na 4ª geração. Coelho da Fonseca, 41 anos. Aí chega no Paraná, tem uma Polar, tu sabe melhor do que eu quantas imobiliárias tem aí com mais de 50 anos no Paraná. Chega em Florianópolis, Ibagi e Brognoli. Mais de 60 anos, as duas, Ibagi e Brognoli, é uma lenda. Chega aqui em Porto Alegre, Auxiliadora Predial, Crédito Real, Guarida, do Ederon, que entrou aí, nos deu uma alegria, o seu Ederon entrou na live do Castiglinário ontem. Então, isso não vai mudar, não tem como mudar, isso vai se adequar. Então, não se assuste. Porque tem muito guru de plantão agora, tem muito cara dizendo, agora tu tem que ser um quebrador de leis, agora tu tem que ser corretor 30.0, agora tu tem que ser o rei da lead, agora tu tem que... Pô, outro dia eu vi um cara recomendando que faça visita pelo Zoom. Tu convida o teu cara para baixar um aplicativo no Zoom, e aí tu vai ensinar ele o Zoom a fazer visita. Onde é que se viu isso, meu Deus? Né? Pelo amor de Deus. Isso aí pode ser numa outra geração, mas eu, dinossauro como eu sou, né, por mais acho que tenha tudo isso, acredito que não é bem assim que mudar agora. Vamos aos poucos. Acredito que é nessa forma. Eu acho que pode ter tudo, sabe? Mas no mercado imobiliário, uma coisa que nunca vai acontecer é alguém avaliar sem ver. Porque tudo você precisa dos olhos, precisa do contato, precisa daquilo que você está falando. Precisa ter a pessoa do outro lado. Não vai ser uma inteligência artificial que vai dizer
qual é a localização desse apartamento ou andar. Não existe isso. Vai sempre precisar. O profissional no mercado imobiliário, ele só tem que o quê? É se adaptar e procurar cada vez mais a informação. É entender, é estudar. Estudar, estudar, estudar. Que sempre foi e sempre será a base de tudo, né? Tu esqueceu uma palavra que tu falou nas outras lives, aí tu esqueceu de falar a palavra empatia, que tu falou Empatia. Muito bem. Viu como eu tô... Viu como eu estou prestando atenção? A empatia eu aprendi esses dias. Eu sempre falo em ter cuidado com o outro, que é a empatia, né? Mas é assim, isso. É muito importante. Paulo, é assim. A inteligência artificial, ela vai substituir todas as profissões repetitivas, com muito mais sucesso, com muito mais percentual de acerto. Agora, a profissão de corretor de imóvel não é repetitiva. Não tem uma venda, uma intermediação, uma locação, uma avaliação igual a outra. Porque ela envolve pessoas, e as pessoas são diferentes. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, cada uma é diferente da outra. Nenhuma é igual à outra, 7 bilhões de pessoas. Então, não tem como se repetir. Né? Tu falou aí, envolve a emoção, a percepção, a empatia. Então, não vai acabar nunca a profissão de corretor de imóvel. Vai acabar aquele demonstrador de imóvel, que isso pode ser feito hoje pela internet, com óculos 3D, vai lá e vê. Mas aquele consultor, que nós chamamos hoje, o que é o consultor imobiliário? Que sabe tudo, mas sabe tudo o quê? Sabe tudo de matrícula, sabe tudo de renda executória, sabe tudo de ônus, sabe tudo de IPTU, sabe tudo de TBI, de TCD, sabe tudo do plano diretor, sabe tudo de loteamento, sabe tudo da lei do inquilinato, incorporação, plano diretor. Esse vai ser cada vez mais exigido, não tenho a menor dúvida disso. Gente, eu queria agradecer aqui a presença de muita gente, o presidente Luiz Castagnaro, veio prestigiar, obrigado aí, Castagnaro, um abraço grande. O Daniel da Rede também está aqui, muita gente bacana aqui participando, eu vi aqui alguém lá do Rio Grande do Sul aí. O Paulo lá de Foz do Iguaçu também aí está presente. Estão dizendo aqui, o corretor de imóveis tem receio de cobrar pela avaliação porque não tem confiança no trabalho que vai entregar. Deixa eu fazer uma pergunta antes dessa. Uma das maiores dificuldades do corretor, né, do cara que vai fazer a avaliação, é ele precificar o trabalho dele? O que você vê aí nas tuas andanças e em tudo que você conhece aí pelo Brasil afora? Uma das questões mais complexas é estabelecer honorários. Né? Cada um tem o seu padrão. E vou dizer, não é dinheiro, é qualidade do trabalho. Se tu cobrar 1.000, tem um que vai cobrar 900. Se tu cobrar R$100, tem um que vai cobrar 90. E a vítima é aquele que vai pagar os 90. Então, é qualidade. Né? E aí fala, não, mas é cinquentinha, é trezentinho, mas não paga nem o custo. Aí muitos assim, professor, mas nós deveríamos fazer a avaliação para a Caixa Econômica Federal, mas a Caixa Econômica Federal paga uma miséria, né? Uma miséria, certo? Pode ganhar no volume. Então, a questão é qualidade. E cada um vai estabelecer os valores para si. As avaliações particulares e as avaliações judiciais, cada um vai estabelecer. O mínimo é isso, porque a avaliação judicial, a responsabilidade, o envolvimento, a resposta aos quesitos, a vistoria, né, que muitos nós também chamamos de vistoria, vão fazer a perícia do imóvel, e a perícia, quando é feita por engenheiro, ele vai atrás de fissura, atrás de rachadura, de tudo. Então, envolve toda essa questão dos assistentes técnicos, da contestação. Então, a responsabilidade é grande, tem que cobrar bem. E hoje, os advogados, eles estão formados, e muitas vezes há questionamento, mas nós temos que lembrar que quem nomeia o perito é o juiz. Então, se o perito for firme, né, se o perito esclarecer, não é botar lá, os meus honorários estão fixados em 10.800. Mas por que tem 10.800? Por isso. Estabelece o número de horas que tu vai trabalhar, quantas horas que aquilo requer, para que as pessoas não possam impugnar facilmente os teus honorários. Certo? É bem isso. Lembrando sempre, né? Eu já vi aí gente fazendo
a tal da folhinha, né? O nada muito elaborado, que eu sempre digo, é por 100, 150, até por R$ 50, imagina. Daí, daqui a pouco, ele recebe uma intimação, o juiz chamando ele para saber da onde que ele tirou aqueles valores, onde estão as amostras, né? Daí, aqueles 50 ou R$ 100 vai custar muito, né? E dá muita dor de cabeça, porque a avaliação mal feita hoje está dando cadeia, né, professor? Que nem eu disse, tu responde em todas as situações. E no Paraná, eu já vi pelo menos uns 8 colegas sendo presos por laudo sob encomenda. Não faça o laudo sob encomenda. A primeira recomendação que eu faço no meu curso. Não faça um laudo sob encomenda. Né? Porque nós somos tentados a fazer isso. Eu já vi situações em que o corretor, a pedido do cliente, que é um cliente amigo, tal e tal, avaliou o imóvel a mais, numa questão de separação, porque tinha que vender o imóvel, dividir e dar o dinheiro para os dois. E a pedido da parte, que é amigo, colega, parceiro dele, avaliou a mais. O juiz pediu que o corretor fosse à audiência, perguntou para o corretor se aquela avaliação era ele que tinha feito, ele disse que sim, tinha feito. Perguntou se ele confirmava o valor da avaliação, ele disse que sim. E aí o juiz disse assim, muito bem. Então o senhor, como um especialista do mercado, avaliou, o senhor está bem à vontade, o senhor disse que o senhor está confortável com esse valor que o senhor determinou para o imóvel, nós precisamos resolver essa questão desse casal, que se separou aqui, e o senhor tem 6 meses para vender o imóvel por esse valor que o senhor colocou aqui. Eu estou dando para o senhor a exclusividade, e o senhor venda agora em 6 meses. Vai vender quando? Nunca! Porque o valor está lá em cima. Então, olha o pepino que o sujeito se mete. De graça. De graça. Olha o pepino. Certo? O senhor tem 6 meses para vender o imóvel, eu vou lhe dar por esse valor. Ontem o presidente Castegnaro falou, porque às vezes o corretor vai para fazer a avaliação e a pessoa já quer saber o valor. Gente, não se dá valor. Você diz, olha, eu vou entregar no meu trabalho, eu tenho que fazer pesquisa. E muitas vezes, quando ele te chama para fazer o trabalho, e isso já aconteceu comigo, porque ele queria, a avaliação era para uma garantia, ele já vai dizendo para você, olha, o valor tem que ser mais ou menos nessa média, feche os ouvidos, não caia nesse negócio, porque dá cadeia e é problema. Faça a tua avaliação, chegue nos valores, traga as amostras, bastante amostra, para valorizar esse teu trabalho e para deixar você bem seguro do que você está fazendo. Agora, se você não tem essa certeza, chama um profissional para fazer uma parceria ou liga para um corretor que já faz avaliações, faça as perguntas que todo mundo está aí também para ajudar. Então, o importante é isso, né? Vamos nos auxiliar uns aos outros e muito cuidado na hora dessas avaliações, porque, como eu já falei, o professor está falando, tem gente que está indo preso por causa disso, né? E depois, acabou. Exatamente, exatamente. Eu estou vendo que um colega fez uma correção ali, eu falei Código Civil, é CPC, é Código de Processo Civil. Tá certo ele, certo? O pessoal falando aqui. Oi, diga lá. Vai, professor, pode falar, fica à vontade. Não, já que tu abre as tuas lives aí com música, que eu também gosto muito de música, eu vou dizer para ti agora, que diz que tu tem mais um mês de live, que tu coloca aí, que se é uma coisa boa que essa pandemia proporcionou, foi que os Stones lançaram uma música nova num ritmo alucinante, contagiante, que é Ghost Town, que é Cidade Fantasma, não sei se tu já viu, e antes de ontem estava aí tocando Stones na abertura, então pesquisa aí, Ghost Town, Stones, Cidade Fantasma, fantástica essa música aí, é um ritmo maravilhoso, aí eu me lembrei que tu gosta de música, eu vou falar pro Paulo isso aí. Opa, beleza, obrigado, vamos já, eu já vou, enquanto o senhor vai falando, eu vou procurando aqui, ó. Vai lá, vai falando. Não, outra questão que eu queria dizer que o Paraná, ele, inclusive, firmou um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Paraná e o CRES do Paraná para os corretores de imóvel fazer avaliação para o Ministério Público. Foi em 2016, para os corretores darem uma assessoria para o Ministério Público. Então, isso é fantástico, é maravilhoso. Né? O próprio governo do Paraná, em 2012, baixou um decreto 6645, certo? Que é onde autoriza o Poder Executivo, quando precisar, a consultar os corretores de imóveis.
Nesse mesmo sentido, o CRES da Paraíba tem vários convênios com os tribunais de justiça para que o corretor de imóveis faça a avaliação. Então, a nossa categoria está sendo cada vez mais reconhecida, cada vez mais reconhecida. E isso é fantástico, é maravilhoso, o que nós estamos fazendo esse trabalho. Isso é muito bom. É legal isso, né? Dá a impressão que a gente está... Você já está escrevendo a história de tudo isso, né? Porque você foi o cara da tese, né? O cara lá atrás que começou tudo isso. Então, é muito importante e é muito bacana. Eu já fiz um trabalho aí nessa coisa com o Ministério Público, que foi um hospital em Rio Branco do Sul. Acho que a gente foi lá e fez, até fiz junto com o Castegnaro, foi bem bacana. Professor, vamos ver aqui, ó. Vamos falar um pouco com o povo aqui, né? Tem uns perguntando. O juiz hoje quer objetividade, é verdade. Jair Mendonça está aí. Diniz, fale mais sobre o fator de comercialização no método evolutivo. Não sei se vai dar tempo aí, professor. O que você acha? O fator de correção, eu sempre digo, é uma forma. É o valor de mercado do metro quadrado da edificação, avaliando dividido pelo valor do custo do metro quadrado. Normalmente, CUB mais 10%. Os corretores têm uma dificuldade em estabelecer esse fator de correção, mas ele é fundamental, fundamental. Tem que entender que é o valor de mercado do metro quadrado da edificação que eu estou avaliando, no estado que ela se encontra, na data da avaliação, dividido pelo valor do custo do metro quadrado. Certo? Então, tem que colocar isso. Isso está bem explicado no livro, nas apostilas, está bem explicado. Mas é uma das questões que os colegas têm mais dúvida, é esse fator de correção. Eu vou fazer duas perguntas para o senhor. Uma é a seguinte... Não tem nada de senhor, cara. Vamos parar com o negócio de senhor. Não, pode falar. Tá. Professor, é o seguinte, o André está perguntando, o corretor de imóveis pode opinar verbalmente sobre o valor de determinado imóvel para o cliente que fica insistindo, que não precisa do laudo? Eu acho que não dá nenhuma coisa nem outra. O que o senhor acha? Ele pode, ele pode, não tem problema nenhum. Ele pode fazer. Só o que eu diria, não deve. Não deve. Todo corretor de imóveis, que nem tu, que nem eu, que trabalha no mercado, que vive, que transpira o mercado, que trabalha no mercado há mais de 3 anos, que trabalha só com venda, com locação, ele chega no bairro, na cidade que ele trabalha, ele olha o imóvel, ele sabe o valor do imóvel. Ele sabe. Ele vive. Então por que eu tenho que fazer o curso? Para justificar esse valor que tu sabe através das ferramentas. Essa é a necessidade do curso. Mas ele sabe o valor do imóvel. Se ele quer vender o conhecimento dele, assim, gratuitamente, passar, como o Castegnaro disse, e depois ele disse que foi tu que disse o valor ainda, aí é questão dele. Eu diria que não deve. Ele pode, mas não deve. Eu sempre digo o seguinte, quando eu tenho que ir no dentista, o cara me cobra. Quando eu tenho que ir falar com um advogado, ele tem a hora técnica dele, porque ele não me dá nenhuma dica gratuita. Agora, por que o corretor tem que dar as dicas sempre gratuitamente? Né? Não pode, tem que valorizar mais o trabalho da gente. Nós somos puro conteúdo, então vamos fazer uso disso, saber vender todo esse conhecimento que a gente tem e não dar de graça, que nem o professor está falando, o Castegnaro falou ontem também, né? Tem que valorizar muito esse conhecimento que nós temos. É um conhecimento vasto de mercado, nós lidamos com o patrimônio das pessoas, nós temos uma responsabilidade muito grande. Às vezes é tudo que a pessoa conseguiu angariar, juntar numa vida toda. A gente sabe que a questão material não é mais importante, nós estamos passando por uma situação agora que nos ajuda a refletir muito, porque nós temos um medo embutido nessa situação, e é muito difícil vencer esse medo, então toda hora nos colocando cada vez mais medo através dos noticiários, e morreu tanto, e isso e aquilo, e nós estamos assim, mas a gente tem que pensar de que isso não é o pior dos mundos. Por exemplo, nós já tivemos AIDS foi diagnosticado em 1981 nos Estados Unidos. 81, o primeiro diagnóstico de AIDS. Até hoje, de AIDS, morreram 35 milhões de pessoas mortas. Nossa. 35. Tem mais 50 milhões infectados que convivem com a doença, né? Porque tem um tratamento através de um coquetel, né?
que consegue viver. E não tem vacina. Não tem vacina. Tem um tratamento, certo? Quando a pessoa pegava AIDS na década de 80, 90, 90% de chance ela tinha de morrer. 90% era morte. A AIDS é morte, certo? Hoje, da Covid, dos que são infectados, 5% morrem. Então, nós não podemos ter esse medo, esse pânico, essa neura toda. Nós temos que nos cuidar, nós temos que ir em frente, mas nós precisamos atuar, como está vendo. O prefeito, o Greca, de Curitiba, conduziu muito bem, ele não fechou completamente o mercado, foi fechando os shoppings, fechou alguns restaurantes, depois foi reabrindo. Então, é um exemplo que nós temos aí de como administrar uma situação dessa. E nós precisamos também ter essa vontade, esse conceito dentro dos cuidados e começar a atuar. Eu vi antes, no início da live, está dizendo, eu já tenho notícia que está começando a melhorar, e está começando a melhorar, a voltar, a restaurar aos poucos, e vai ser assim. Beleza. O Aderlan está perguntando aqui, quero fazer o curso de perito avaliador. Onde tem o curso do professor? Gente, se você quiser saber do curso e saber do livro, que o livro dele também é uma aula, você deixa ali um comentário no direct que a gente manda para vocês ali o link, manda o livro, né? O livro é gratuito, professor? Não, né? Tem que pagar alguma coisinha, né? Esse Paulo é irmão do Castegnaro, não? Deve ser irmão do Castegnaro, né? O Castegnaro é o cara mais mão aberta que eu conheço, deve ser, né, parente dele. Mas é o seguinte, tem um site chamado assim, professordiniz.com.br. Lá tem esse livro, mas eu diria assim, não compra esse livro aí que o Paulo falou. Por quê? Porque nessa pandemia eu estou escrevendo 2 novos livros. Um sobre avaliações e outro sobre perícias judiciais. Acredito que dentro de um mês estarão prontos esses 2 livros, serão lançados. Tem modelos de laudo, tem curso. Eu, juntamente com a Silmara, nós estamos formatando um curso de perícias judiciais específico para o Paraná, para o ProJude, desde a inscrição, como é que vai com o token, como usa, com tudo. Já estava marcado esse curso presencial em Curitiba, mas com essa pandemia teve que ser cancelado, mas ele vai ser ofertado na forma presencial e também vai ser ofertado na forma online. Mas no site professordiniz.com.br vocês encontram lá, inclusive, tem esse curso que eu ministro, tem ele formatado pela RCE Digital, que é o braço digital da Rodobens, tem ele colocado lá para quem quiser buscar. Então, já dei as minhas referências antes de tu pedir. Pronto, acabou o merchan. Professor, quem entrar aí, que está participando da live, tem algum desconto aí, alguma facilidade aí, mano? Dá para fazer tem tudo. Vezes? Parcela em quantas vezes quiser, tem tudo, facilidade é tudo, aqui não é lá se vende, aqui se dá o padrão, ficou louco, mandou liquidar. Legal. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, que é o grande problema, né? Fiz uma avaliação para o meu cliente, bonita, levei todas as amostras, o valor certo, eu tô 100% positivo sobre isso. O cara olha e diz assim, mas esse não é o valor que eu quero. Qual que é o segredo na hora da integração, da entrega desse trabalho de avaliação para o cliente? Dá uma dica para nós, o senhor que já está há tantos anos fazendo isso. Eu diria que o segredo não é na entrega, é na contratação da avaliação. Faz um contrato com ele, porque se ele não gostar, ele pode dizer para ti, eu não vou pagar. Não, aí tu executa o contrato, né? Muito bem. Tu está me perguntando uma questão que eu falo muito, que é a questão de valor e preço. Valor é uma determinação técnica. Determinação técnica é o valor de mercado. Preço é o proprietário que coloca. O imóvel é dele, ele vende pelo preço que ele quiser. É dele. Ele vende pelo preço que ele quiser, ele coloca o preço que ele quiser. Mas nós, peritos avaliadores, temos obrigação de determinar o valor do imóvel, que é uma determinação técnica. E eu já passei por várias situações, não, mas não é esse o valor, e tal, assim. Esse é o valor. O meu laudo é esse, eu faço assim, eu faço dessa forma. E também, acho que todos os avaliadores já foram consultados e pediram que fizessem avaliações
que quem queria determinar o valor, no caso o preço, era o solicitante, o contratante da avaliação. Eu não faço, aí depende de cada um, né? Cada um que vai estabelecer. É que nem pegar imóvel acima do valor de venda para vender. Eu não pego, eu não brinco de vender. Por que eu vou criar uma expectativa, eu vou gastar tempo, vou mostrar, se eu sei que não vai vender o imóvel? É bobagem. Olha, professor, muita gente fazendo pergunta, mas a gente está com 52 minutos de live, que parece que começou agora. O que eu quero do senhor agora? A gente já está indo para os finalmente, mas eu precisava que o senhor contasse uma história, um caos aí divertido para a gente fechar com chave de ouro essa semana nossa da avaliação aqui. Então, pode contar divertido? Em breve? Mas se perguntar uma questão divertida, o Castegnaro deve até estar dando risada lá, a Silmar também. Nós fomos fazer uma avaliação, nós três peritos, trabalhando em parceria, uma avaliação de uma fazenda em Guaratuba, no litoral aí do Paraná, chuva, alugamos carro tracionado, tudo, e aí tinha que fazer uma vistoria de uma casinha no meio do mato, chovendo, tudo barro, não podia atravessar, os caras abrindo o caminho, vai de lá e vai daqui. Eu sei que na volta eu acabei escorregando, caindo com máquina, com tudo, no meio do barro, tudo. O Castegnaro só ria, mas ele ficou de longe, ele e a Silmar ficaram só olhando. Mas aí eu que estava com a máquina, eu fui lá. Esse aí é mais ou menos uma engraçada. Outra situação engraçada, que tem muitos casos de alunos. Tem um aluno de Campina Grande, chamado Garibaldi, e o Garibaldi foi contratado por uma família tradicional da Paraíba para fazer uma avaliação do espólio, dos bens deixados por um falecido famoso na cidade, com muitos herdeiros. E os herdeiros em briga entre eles e ameaçando o Garibaldi, tu faz assim, por isso, por aquilo, e o Garibaldi disse, nossa senhora, onde é que eu fui me meter? E pressão de tudo que é lado, E aí foi marcado o dia fatídico para o Garibaldi apresentar a avaliação dos bens, os herdeiros fazer a divisão com tudo, e o Garibaldi, como é que eu vou fazer agora? Eles estão ameaçando de morte, eles estão entre eles, a situação está complicada, eles não se dão. Aí o Garibaldi disse assim, deixa comigo. Aí, antes de começar, ele disse assim, eu quero dar um depoimento para vocês. Essa noite eu tive um sonho, uma visagem, que chamam lá no Nordeste, uma visagem, uma luz, e desceu sobre mim o falecido. E o falecido pediu que eu tomasse a atitude mais correta, porque ele estaria olhando a nossa reunião e saberia e vigiaria todos que estão presentes. E ele sabe o que está na mente de cada um e está esperando cada um lá em cima. Foi o que ele me disse. E o falecido pediu que eu fizesse na melhor situação possível. Então, nesse primeiro momento aqui, todos vamos dar a mão agora, e nós vamos rezar um Pai Nosso, vamos rezar uma oração, e isso vai servir para orientar para uma força muito grande no nosso trabalho. E aí todos se deram a mão, e no Nordeste são muito religiosos, rezaram o Pai Nosso, tudo, e foi um espetáculo, uma maravilha. Saiu aplaudido, abençoado por tudo. Então, acontece de tudo, de todas as situações que nós temos. E uma das questões que não é tão engraçada, mas serve como reflexão, professor, uma determinada... A gente tem 30 segundos para finalizar, porque a gente vai cair agora. Se puder dar um tchau para todo mundo e um muito obrigado. Agradeço. Tchau, então, para todo mundo. Muito obrigado, um abraço para todos, obrigado. Valeu, muito obrigado, professor, e obrigado a todos vocês que participaram dessa semana da avaliação. Foi muito legal e muito importante, e a gente sempre aprende com esse pessoal que é a raiz, que começou lá atrás e vem batalhando e melhorando o nosso mercado. Muito obrigado a todos vocês, ao professor Diniz, um beijo no coração, saúde e sucesso para todos. Tchau, tchau. Abraço para todos, tchau.